has na frente do sujeito, he. Ever, funcionando como alguma vez na vida, já, e o fought, particípio passado do verbo fight. So, vocês notaram que o present perfect também utiliza os verbos regulares ou irregulares. Nós precisamos ter essa noção também. Acompanhe como é que funciona. Let's see an example. Visit, presente. Visited, passado. E visited, particípio. Enjoy, presente. Enjoyed, passado. Enjoyed, particípio. No caso dos verbos regulares, o passado e o particípio são iguais. Go, went, gone. Cost, cost, cost. Go, o passado, went, e o particípio passado, gone. É um verbo que muda nas suas três formas, do presente, passado e particípio. É um verbo irregular. Cost, cost, cost. É um verbo idêntico em termos de pronúncia, em termos de grafia, no presente, no passado e no particípio. Mas ele também é irregular. Para que então um verbo seja irregular, basta que ele não siga a regrinha do ED no final. Se seguir a regrinha do ED no final, é um verbo regular. Se não, ele é um verbo irregular. Mesmo no caso do cost, que não muda, mas ele é irregular. Ele tem forma própria. Let's see some more examples. He's had good grades because he's an apple polisher. He's had good grades. Ele teve boas notas. Because he's an apple polisher. Porque ele é um bajulador. He's had. Ele teve. Notem que aquele apóstrofe S ali do lado do he não é o verbo to be, e sim a abreviação, a contração do auxiliar has. Como eu sei disso? Porque não é seguido por um verbo com ing. Eu tenho had, que é o particípio passado do verbo have. Então ele teve boas notas, ele conseguiu boas notas, porque é um bajulador, an apple polisher, alguém que pole a maçã dos outros, ou seja, o popular puxa-saco. I have expected a decision for donkey's ears. I have expected. Expected, particípio do verbo expect, regular, com ed. Então, eu espero uma decisão há muito tempo. Donkey's ears é uma expressão idiomática em inglês que significa há muito tempo. I have expected a decision for donkey's ears. They have earmarked this building for students' activities. Eles marcaram, reservaram, earmarked, é marcar na orelha. Como você faz com o gado colocando uma plaquinha? Vocês já viram isso? Então eles marcaram na orelha, ou seja, reservaram este novo prédio para atividades de alunos, atividades estudantis. Earmark também é um verbo regular, terminando com ed. Have é o auxiliar do present perfect. Vimos muitos exemplos, não foi mesmo? Now, vamos ver como é que funciona num texto? My name is Jason, and I have written this web page to introduce myself. I've always been a work hard, play hard kind of guy. I grew up in Idaho, and my family did a lot of adventure sports like rock climbing and whitewater rafting. Lately, people have named these activities extreme sports, but to me, they've always seemed just like normal fun, and I love skydiving. Since I got married last year, my wife has practiced skydiving with me. She has learned very fast and hasn't had any fear. Vocês viram o texto? Já descobriram sobre o que é? Extreme sports, não é? Esportes extremos, esportes radicais. Acompanhe agora o que eu havia destacado, que é o present perfect. Let's go. My name is Jason and I have written. Eu tenho escrito ou eu escrevi. Você vai entender conforme for mais apropriado no texto. This web page to introduce myself. I've always been. Always, sempre. I've é a contração de I have. Eu sempre fui, ou eu tenho sempre sido, ou eu sempre fui. É o present perfect. Mais adiante, nós temos
Lately, people have named these activities. Ultimamente, as pessoas têm chamado estas atividades. As pessoas chamam estas atividades. As pessoas chamaram estas atividades. As três traduções ou os três entendimentos são possíveis aí. But to me, they've always seemed. Mas para mim, they've always seemed. Elas, they, são as atividades. Abreviando have, apóstrofe V. They've always seemed. Verbo regular, seemed. Always, sempre. Então, elas sempre pareceram. Elas sempre pareceram. Parece que o always aí me força a entender como um passado. Algo que começou lá atrás e vale até hoje. E mais adiante, my wife has practiced. My wife has practiced. Minha esposa tem praticado. My wife equivale a she, o auxiliar é has. Minha esposa tem praticado skydiving. E mais adiante, she has learned very fast. Ela tem aprendido muito rápido, ou melhor ainda, ela aprendeu muito rápido. Ou ainda, ela aprende muito rápido. Eu posso estar me referindo a um processo que começou no passado e vem até agora. And hasn't had any fear. E não teve medo nenhum. Hasn't, negativa, had any fear. Percebemos então que para compreender o present perfect, eu preciso ter a noção da construção, have ou has, mais o particípio passado, que pode ser regular ou irregular. E os advérbios, lately, since, for, already, yet, que vão me dar as dicas se eu estou falando de uma ação no presente, que vem de lá do passado e dura até agora, ou se é uma ação num passado remoto que nós não sabemos direito quando aconteceu. Okidoki, eu acho que até aí deu para vocês aprenderem e compreender. Na próxima aula temos mais. See you. Bye bye. Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender mais uma faceta da língua inglesa. Nós vamos aprender hoje o Present Perfect Continuous. Nós já vimos o Present Perfect, aquele do have or has mais a terceira coluna ou a terceira forma dos verbos, quando o verbo for regular ou irregular, não é isso? Que era o Present Perfect. Continuous significa que ele tem ing. Como será que isso funciona, meu Deus do céu? Let's see an example. It's easy. She has read a book. Ela leu um livro. Has read. É o particípio passado do verbo read. Só muda a pronúncia, mas a grafia é a mesma. Notem, ela leu um livro. She has read a book. Me dá a ideia de que ela terminou. Ela está com o livro fechadinho. She has been reading a book. Ela está lendo. Ela tem estado lendo ao pé da letra. Mas a ideia é, ela está lendo um livro. É uma ação que começa no passado e vem se processando até o momento e ainda está se processando. Então, quando eu digo I have done my homework, eu fiz a minha lição de casa, terminei. Veio do passado, ocupou um certo tempo e agora concluiu. I have been doing my homework. Eu ainda estou fazendo. Comecei lá no passado, está agora no presente e ainda está em desenvolvimento. Essa é a diferença básica de sentido, de significado entre o Present Perfect, I have done, e o Present Perfect Continuous, I have been doing. Vamos ver como é que se monta o Present Perfect Continuous, ok? Preciso dos auxiliares have ou has, I, you, we, they have, he, she, it has, mais o verbo to be no particípio passado, been, mais o verbo mais ing. Então, verbo to be mais verbo com ing é o continuous. E o have ou has mais o particípio é o present perfect. Por isso que eu digo que é present perfect continuous. Ele reúne o present perfect, que eu tenho have ou has mais o particípio do verbo to be, e mais continuous, verbo com ing. Let's see some more examples. She has worked as a secretary since 1998. Ou, she has been working as a secretary since 1998. As duas frases são corretas, mas o significado é ligeiramente diferente. Ela trabalha como secretária desde 1998.
e ela está trabalhando como secretária desde 1998. Na primeira, nós temos aí uma noção, pelo menos uma sugestão de sentido de que a ação começou no passado, veio até agora e concluiu. She has worked. Ou she has been working. Começou no passado, vem até agora e ainda está se processando. Embora em frases com since essa diferença não fique muito visível. But, em outras, pode ser que fique mais visível. Vamos ver o próximo. He has lost weight. He has been losing weight. He has lost weight. Ele perdeu peso. Uma ação que começou no passado, veio até agora e concluiu. He has been losing weight. Uma ação que começou no passado, vem até agora e ainda está em conclusão. Na primeira, present perfect, has lost. Na segunda, present perfect continuous, has been losing. Você percebe então que o present perfect tem bem essa noção de algo que veio do passado e vem até o presente, chega até o presente concluído. E o present perfect continuous vem de lá do passado, chega até o presente e ainda está no processo de conclusão, ok? Em alguns momentos elas são muito semelhantes, em outros there are some differences, há algumas diferenças. Let's see more examples. Mary has been taking photos ever since her parents bought her a camera when she was only 10. Então, Mary tem estado tirando, ou ela tira fotos, ela está tirando fotos, desde que seus pais compraram uma câmera, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Has been taking photos. Então, uma construção do present perfect continuous. Ever since, e aí eu tenho a ideia de tempo. Quando essa ação começou? Desde que os pais compraram-lhe uma câmera. When she was only 10, quando ela tinha somente 10 anos. Então ela vem tirando as fotos de lá até agora. Desde que a câmera foi comprada, desde que ela tinha 10 anos de idade, vem de lá até agora e ainda não parou. Tá ok? É isso que é o present perfect continuous. Let's see more examples. Lately, she has been shooting a lot of nature photographs. This year, she has competed in 3 amateur photography contests. Ultimamente, ela tem estado tirando, ou ela tem estado fazendo, ou ela está fazendo simplesmente. Ultimamente ela está fazendo muitas fotografias sobre a natureza, a lot of nature photographs. This year, neste ano, she has competed in 3 amateur photography contests. Então, neste ano, ela concorreu, ela competiu, ela participou de 3, o quê? Amateur photography contests. Concursos amadores de fotografia. Vocês perceberam então o uso do present perfect. She has been shooting photographs. Ela está tirando fotos. She has been shooting. Começou lá no passado, está no presente e ainda está em processo. Agora, this year, she has competed. Então, ela este ano participou, concorreu. O processo está concluído. Pegando o vácuo do present perfect continuous, nós vamos estudar também o uso dos pronomes possessivos. Já vimos os adjetivos possessivos, lembram? My, your. Não lembra de nada, né, gente? Dá uma confusão depois de ver tanta coisa. So, let us see it again. Vamos ver de novo. Os adjetivos possessivos, aqueles da primeira lista, my, your, his, her and its. Do lado eu tenho os pronomes possessivos, que são mine, yours, his, and hers, and its. O sentido é o mesmo, tá? My quer dizer a mesma coisa que mine, your que yours, his que his, her que hers, its que its. Tem mais? Tem sim. Vamos lá? Next. Temos também o our, your e their, do lado dos adjetivos, que do outro lado dos pronomes possessivos tem como equivalente ours, yours and theirs. A diferença básica é a adição de um S. Isso é a diferença básica ali, na grafia, na ortografia. Agora, no uso, vamos ver para que eu tenho 2. Se eu tenho 2, eu tenho que ter um uso específico para um e um uso específico para outro. Okidoki. So, let's see the examples. Mary and John are very proud of their children. Mary e John
têm muito orgulho, are very proud, têm muito orgulho de seus filhos. Their children. Utilizo o pronome their, que se chama adjetivo, porque é sempre seguido de um substantivo. Their children. Os filhos deles, de Mary e John. No exemplo seguinte, this is my turn. Esta é a minha vez. Então, estou usando o pronome my, adjetivo, junto da palavra turn. This. This turn is mine. Esta vez é minha. Eu inverto, uso a palavra turn, vez, na frente e o mine lá no final. Então, no primeiro exemplo, my turn, depois de my, que é o pronome possessivo, eu uso turn. Agora, na segunda, eu retiro aquele turn, coloco na frente e eu passo a usar mine, porque ele não está sendo seguido de um substantivo. Tony took his equipment and Mandy took hers. Tony levou seu equipamento e Mandy levou o dela. Então, his equipment, eu tenho ali o his, pronome possessivo, adjetivo, seguido do substantivo equipment. E no final, hers, eu evito a repetição. Se o Tony levou o seu equipamento, a Mandy levou o dela. Não há necessidade da repetição. Rodney and Lana are old friends of ours. Uma construção muito comum em inglês. Rodney e Lana são velhos amigos nossos. Quando eu disser friends of ours, amigos nossos, friend of mine, amigo meu, e assim por diante. Como o pronome possessivo não é seguido de substantivo, eu utilizo o da segunda relação, o ours, o pronome mesmo, e não our. Okidoki. Bom, é muito comum em inglês eu dizer he's my friend, ele é meu amigo, ou he's a friend of mine. He's a friend of mine, apesar de ser uma construção talvez que pareça menos familiar para nós, é mais familiar para eles. Então, he's a friend of mine, he's a friend of ours. Né? Ele é amigo meu, ele é amigo nosso. Perfeito? Bom, vimos um pouquinho também dos pronomes possessivos. Agora, vamos ver como é que funciona no texto. Eu selecionei um texto para vocês com present perfect continuous. Vamos dar uma olhadinha? So, let's go. Watch it. Good news. Kids are getting vaccinated in record numbers. Here's some news that will give you a shot in the arm. Childhood vaccination rates in the USA have recently reached record levels. More children than ever under age 2 have received the recommendable doses of some of the vaccines doctors say are most critical, according to the most recent figures from the Center for Disease Control. A healthy 77.5% have received shots for diphtheria, polio and measles. Foi muito rápido? Bom, vamos ler o texto mais uma vez. Vamos tentar não traduzir. Prestem atenção em nomes, números, eventos, para que depois da segunda leitura nós respondamos uma questão. So, here we go again. Good news. Kids are getting vaccinated in record numbers. Here's some news that will give you a shot in the arm. Childhood vaccination rates in the USA have recently reached record levels. More children than ever under age 2 have received the recommendable doses of some of the vaccines doctors say are most critical, according to the most recent figures from the Center for Disease Control. A healthy 77.5% have received shots for diphtheria, polio and measles. Percebeu sobre o que fala o texto? Sim, sobre vacinação. Vacinação de algumas doenças. Em que país? Isso, Estados Unidos. Vocês conseguiram ver alguma das doenças, perceber pelo menos de que doença se falava? Duas vocês conseguiram identificar: pólio e difteria. Perfeito. É a partir dos termos cognatos, dos fatos que nós já conhecemos, que nós conseguimos fazer um relacionamento bom com o significado. Now, answer this question. Agora você vai responder essa questão. Ready? De acordo com o texto, mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas. Ou, cada criança americana com menos de 2 anos está sendo vacinada. Qual seria a alternativa correta, hein? Mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas
ou cada criança americana com menos de 2 anos está sendo vacinada? 3 segundos para você pensar e responder. 1, 2, 3. Alternativa A. Muito bem. Mais crianças americanas do que nunca estão sendo vacinadas. É sempre bom, quando lermos um texto, damos aquela corrida geral de olho no texto, depois vemos a alternativa e comparamos novamente com o texto. Aqui nós não fizemos isso, só lemos o texto 2 vezes, depois você respondeu. Um texto cheio de present perfect também, não é isso? Bom, gente, eu acho que hoje nós já vimos bastante. Vimos 2 coisas importantes. O present perfect continuous, que é quase uma continuação do present perfect, e vimos também os pronomes possessivos, que são uma continuação dos pronomes dos adjetivos possessivos. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Pratiquem. Study hard. See you later. Bye bye. Okie dokie, everyone. Let's go again. Vamos estudar o futuro hoje. Vocês sabem que futuro é uma construção existente em língua inglesa e ela é relativamente fácil de se entender. Basicamente e somente isso, ele é de 2 formas. O futuro é de 2 formas. Eu posso fazer o futuro com will e o futuro com going to. Tem mais algumas exceções, mais alguns casos também. Nós vamos estar dando uma olhadinha nestes casos de futuro. So, let's go see an example. I'm starving. When will dinner be ready? It won't be ready for half an hour. I guess I'll have a candy bar. Don't. It'll spoil your appetite. No, it won't. Nothing spoils my appetite. Remember, I'm a growing boy. Ok? Foi rápido? Deu para entender? A mãe e o filho conversando? Vamos dar uma olhadinha nas construções de futuro nesse diálogo. Let's see. I'm starving. Estou morrendo de fome. When will dinner be ready? Esse will é o que está levando o verbo para o futuro, que é o verbo to be. Will dinner be ready? Invertido com o sujeito, mostrando uma interrogação. Então, quando o jantar estará pronto? It won't be ready for half an hour. Não vai estar pronto, não estará. It won't be. Won't é a contração de will mais not. Won't, will not. It won't be ready. Não estará pronto for half an hour. Até daqui a meia hora. I guess I'll have a candy bar. Eu acho que eu vou comer um doce. I'll have. Você tem ali a contração de will com o sujeito I, com 2 L's. E ele leva o verbo seguinte para o futuro. I'll have, eu terei, eu vou comer, eu comerei um doce. Don't. It'll spoil your appetite. Não, né? Ela usa um imperativo. Não faça isso. Don't. Simplesmente ela está dando uma ordem. Don't. It'll spoil your appetite. Estragará, vai estragar. O it é o sujeito neutro, então ele não tem tradução. Will, junto com spoil, leva spoil para o futuro, estragará o seu apetite. No, it won't. Ele nega. No, it won't. It won't. Negativa de will not contraída. Não, não vai estragar. Nothing spoils my appetite. Nothing, aquele pronome indefinido, não é isso? Que é a terceira pessoa do singular. Daí o verbo está no presente com S. Nothing spoils. Nada estraga meu apetite. Remember, lembre-se, I'm a growing boy. Eu sou um menino em fase de crescimento. I am a growing boy. Esse growing funciona como um adjetivo de boy. Ele não é o presente acontecendo, o present continuous. I am a growing boy. Eu sou um menino em crescimento. Vocês viram o funcionamento do will, juntando-se a outro verbo, gera o futuro. Negativo won't, para inverter, coloco na frente do sujeito. Muito parecido com os auxiliares do, das que vimos até agora. Só que o efeito dele é futuro. Vamos ver como é que funciona. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos os sujeitos, mais will, mais o verbo. Você junta o sujeito, will, mais verbo, dá futuro. Simples, não é? Will leva o verbo para o futuro. E existem algumas outras formas de se fazer futuro também. Let's see the next dialogue. Vamos ver o próximo diálogo.
The chicken looks good. Are you going to order it? No, just a salad. What are you going to drink? Coffee? No, I had 3 cups this morning. I'm going to have a glass of lemonade. How about dessert? I ate a big breakfast. I'm not going to eat dessert. And you? I'm going to have a big lasagna. That's not fair. Vocês perceberam o uso de um outro futuro, futuro com going to. Vamos ver de novo no diálogo? Olha lá. The chicken looks good. O frango está com uma boa aparência. Are you going to order it? Você vai pedir? No, just a salad. Não, só salada. What are you going to drink? Coffee? O que você vai beber? Café? No, I had 3 cups this morning. Não, eu tomei 3 xícaras hoje de manhã. I'm going to have a glass of lemonade. Eu vou tomar um copo de limonada. How about dessert? E sobremesa? I ate a big breakfast. Eu tomei um grande café da manhã. I'm not going to eat dessert. Eu não vou comer sobremesa. And you? E você? I'm going to have a big lasagna. Eu vou comer uma grande lasanha. Não é justo. That's not fair. Perceberam aí, né? Enquanto um vai comer salada e uma limonada, o outro vai comer uma lasanha. Ela protesta. Pô, isso não é justo, né? Mas enfim, vocês viram também o uso do going to e toda hora eu transmitindo para vocês que era vai, vai. Are you going to have coffee? Você vai tomar café. Are you going to eat chicken? Você vai comer frango? Vai, vai. É uma outra maneira de se falar no futuro em inglês também. Let's see how it works. Vamos ver como é que funciona. Você precisa dos sujeitos, I, you, he, she, it, we, they, do verbo to be, I am, you are, he is, she is, etc. Do going to, mais o verbo. Então você precisa do to be, going to, mais o verbo. É dessa forma, então, que eu distribuo esse futuro, que eu faço esse futuro, que eu construo esse futuro com o going to. To be, going to, mais o verbo. É desta forma. Let's see one more example. What are you going to do on your next vacation? I think I'll go to the beach. And you? I'm going to a ski resort. You know, I love ski. Vocês viram que os dois futuros estão aí, com will e com going to? Perceberam alguma diferença? Não? Let me help you. Deixa eu te ajudar. What are you going to do on your next vacation? O que você vai fazer nas suas próximas férias? O amigo quer saber os planos do outro. I think I'll go to the beach. And you? Olha, eu acho que eu vou à praia. E você? Eu acho, eu não tenho muita certeza. Ele não tem certeza, ele usa will. I'm going to a ski resort. You know, I love ski. Eu tenho planos de ir para uma estação de esqui. Você sabe, né? Que eu adoro esqui. A intencionalidade é o que funciona. I'm going to ski. Eu vou esquiar. Aquela ideia já está na cabeça do sujeito. Agora, I think I'll ski. Eu acho que eu vou esquiar. Bom, aí eu não tenho lá muita certeza. Portanto, eu uso will. Então, um futuro com mais certeza, going to. Um futuro meio especulativo, will. Essa é uma das chaves da diferença. Let's see more examples. I saw your car. You have a flat tire. Really? I'll change it. Dois amiguinhos conversando sobre um flat tire, um pneu furado. Vocês viram que tinha will? Perceberam? Vamos ver agora mais um exemplo. I saw your car. You have a flat tire. I know. I'm going to change it. Então, quando ele fala really, ele está surpreso e ele faz uma decisão de momento. I'll change it. Então, ele usa o will. Foi uma decisão tomada de momento. É um outro uso do futuro com will. Agora o outro não, ele fala I know, já sei que meu pneu está furado. I'm going to change it. Ele já tinha isso na cabeça. Eu vou trocar o pneu. Tá aí mostrado para vocês as diferenças então entre o will e o going to. Let's see other cases too. Vamos ver alguns outros casos também. We're having a party on Saturday. Do you want to come? Nós daremos uma festa no sábado. Você quer vir? We're having, present continuous, funcionando aí como futuro. We are having a party. The plane arrives at 2 o'clock in the morning. O avião chega às 2 da manhã. Arrives, simple present. Mas como é um fato que ainda vai acontecer, o simple present também funciona como futuro.
Next Monday, the president will be celebrating 6 years in power. Segunda-feira que vem, o presidente estará celebrando. Will be mais celebrating. Ele estará celebrando 6 anos no poder. Will be celebrating é um tipo de futuro chamado future continuous. Verbo to be no futuro e o outro verbo com ing. The Congress is to introduce a new law on safety at work. Então, o Congresso vai apresentar uma nova lei sobre a segurança do trabalho. Is to introduce. Isso é uma outra forma de futuro. O verbo to be mais a preposição to mais infinitivo, que quer dizer está prestes a. By the time you arrive at the office, I will have finished the report. No momento, mais ou menos no momento, by the time you arrive at the office, no momento em que você chegar ao escritório, eu terei terminado o relatório. Will have finished. É um outro futuro, é o future perfect, ou seja, will mais o present perfect. When I retire, I shall have more time for writing. Então, quando eu me aposentar, terei, I shall have. O shall também é uma partícula, embora um pouco arcaica, que pode levar os verbos para o futuro. É um futuro solene. I shall have more time for writing. Terei mais tempo para escrever. Pronto. Além do will e do going to, vimos também algumas outras formas de futuro. Now let's see a little story. Vamos ver uma historinha. Olha lá. The future of fashion. Well-dressed men and women will look like Star Trek officers. They'll be wearing bodysuits made of high-tech material. The suits will be cool in the summer and warm in the winter. Most likely, people are going to be wearing their technology as well. Wrist video phones and sunglasses with computer screens on lenses. Viram que está misturado? Alguns tipos de futuro? Vamos dar uma olhadinha de novo nas construções do futuro? Se concentre. Concentrate. The future of fashion é o futuro da moda. Well-dressed men and women will look like Star Trek officers. Então nós temos will look like, ou seja, vão se parecer com oficiais de Jornada nas Estrelas. They will be wearing, eles estarão usando, estarão vestindo. Mais abaixo, the suits will be cool in summer. Então o que? Os uniformes, as roupas, os trajes will be cool, serão frescos, serão mais frios no verão. Mais adiante, people are going to be wearing, as pessoas estarão usando. Perceberam? Construções do futuro com will, com going to e ainda aquele future continuous, que é o verbo mais o ing ainda. Tudo isso é possível. Esse texto eu não traduzi, mas foi para que você começasse desde já a se acostumar a visualizar um texto em inglês. Só discutir essas construções familiares que é o nosso foco. Well, that's all for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês na aula que vem. Bye, bye. Hello, everyone. Let's go read a text. Vamos ler um texto hoje? Bom, e para ler um texto eu preciso seguir alguns critérios. É bom que vocês saibam. Um primeiro passo que pode ajudar bastante é sempre ler o texto superficialmente uma primeira vez. Dar aquela famosa corrida de olho nas linhas, no texto, para que você se familiarize com as palavras que você já conhece, aqueles termos cognatos que parecem com o português, e para que você também reconheça aquelas palavras em inglês mesmo, verbo to be, are, is, am e algumas outras, que você não consegue fazer uma comparação direta com o português, mas também já consegue reconhecer. So, let's read the text. Então vamos ler uma primeira vez o texto. Vai lá. There was silence, a silence so acute that you could have heard, as the saying is, a pin drop. Actually, somebody did drop what was probably a shoe in the next room. It sounded like a bomb in the hushed atmosphere. Poirot cast a quick glance at the little group of 3 people on his right. Then turned his gaze to the 5 people huddled together on his left, a group of people with frightened eyes.
Poirot said quietly, "Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary to let the guilty party or parties talk. Always in the end, they tell you what you want to know." Agatha Christie, Death on the Nile. Então, uma primeira leitura só para que você se familiarize com o texto, saber de quem é, saber sobre o que é, etc. Uma leitura bem superficial. Aí sim, numa segunda leitura, nós podemos começar a fazer as identificações. Bom, isso aqui é uma palavra que eu acho que significa isso em português, ela é muito parecida. Olha, bom, isso daqui está meio diferente, mas pelo contexto eu consigo mais ou menos supor o que é. Vamos então fazer uma segunda leitura do texto. Let's go again. There was silence. A silence so acute that you could have heard, as the saying is, a pin drop. Actually, somebody did drop what was probably a shoe in the next room. It sounded like a bomb in the hushed atmosphere. Poirot cast a quick glance at the little group of 3 people on his right, then turned his gaze to the 5 people huddled together on his left, a group of people with frightened eyes. Poirot said quietly, "Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary to let the guilty party or parties talk. Always in the end, they tell you what you want to know." Agatha Christie, Death on the Nile. 2 leituras e você já consegue desmembrar esse texto um pouco mais, consegue entender esse texto um pouco mais, nas suas partes e no seu todo. É importante, né? Nós não separarmos a parte do todo. Você entende as partes, mas tem que entender dentro daquele todo. Perfeito? Bom, e aí? Mesmo assim ainda não foi o suficiente? Ah, professor, bom, leia o texto mais uma, até você considerar o suficiente. Fala, bom, agora cheguei num ponto onde eu tive o máximo. E aí você pode ir para as suas alternativas, para as questões. E aí, nas questões, você vai ler a questão, comparar com o texto. Ler a questão, comparar com o texto. Let me help you. Deixa eu tentar ajudar. Vamos lá? O texto provavelmente foi tirado de um romance de aventura. Se essa fosse uma alternativa dentro de uma questão de vestibular, ela estaria mais para o verdadeiro ou mais para o falso? Eu tenho que buscar no texto algo que justifique ou algo que seja uma oposição, algo que se oponha a essa alternativa. No texto, eu posso achar o seguinte: Agatha Christie, Death on the Nile, que está lá no rodapé. O texto é de Agatha Christie, Morte no Nilo. Será que o texto é um romance de aventura? Agatha Christie, ela é consagrada como uma escritora de romances policiais e não exatamente de aventura. Não é uma boa alternativa, não poderia ser considerada muito correta. E uma outra pista que nós temos é a seguinte: to investigate a crime. Investigate, palavra investigar. Crime, crime. Então se remete muito mais a um romance policial do que, propriamente, um romance de aventura. Perceberam? E, inclusive, é importante que vocês percebam o seguinte, que essa informação não estava propriamente no texto. Havia uma pista no texto, é verdade, mas Agatha Christie ali no final, no rodapé do texto, era uma grande dica para você responder uma questão como essa. E olha, eu já vi muita questão como essa em vestibular. A resposta da alternativa correta, ou a resposta da questão, não estava no corpo do texto, estava no título, no cabeçalho, no subtítulo, ou até mesmo no rodapé. E a gente fica ali olhando para o texto, olhando para o texto, olhando para o texto e não acha. Vamos ver alguns outros casos. De acordo com o texto, o ambiente estava barulhento. Tenho que procurar no texto algo que justifique ou algo que se oponha. Vamos ver? There was silence. There was silence. O there to be, que é o verbo haver, havia silence. O que você acha que é silence? É barulhento? Não, é mais perto do silêncio. Exatamente. Se havia silêncio, eu não posso dizer que o ambiente estava barulhento. Então é uma oposição. Provavelmente essa alternativa não seria muito boa. Na sala ao lado,
alguém atirou um objeto no chão. Na sala ao lado, alguém atirou um objeto no chão. Onde eu posso achar uma justificativa ou uma oposição disto no texto? Somebody did drop what was probably a shoe in the next room. Então, alguém derrubou, did drop, que inclusive é uma construção no passado não muito comum, porque nós usamos o drop no infinitivo e o did na frente, o auxiliar, como enfático. Realmente derrubou, né, o que era provavelmente um sapato na sala ao lado. Então, um objeto no chão, um sapato, eu acho que essa alternativa estaria mais ou menos correta. É claro que para você fazer uma decisão final, essa alternativa teria que estar entre outras e essa seria uma possibilidade de alternativa correta. Nós teremos que comparar com as outras e ver qual é a mais lógica. Ela satisfaz. Seria a melhor alternativa em outras que não tivessem nada a ver, tá ok? Isso é importante também na resolução de testes em vestibular e de uma forma geral, para você comparar. Bom, essa daqui ela é menos ruim do que as demais. Vocês já sabem disso, eu só estou enfatizando. Let's see more examples. Poirot é provavelmente um psiquiatra. Bom, vocês já estão suspeitando, né, a respeito dessa frase. Já há uma suspeita a respeito dessa frase. Poirot era provavelmente um psiquiatra. Vamos ver se nós temos dicas no texto. Let me tell you this, my friends. To investigate the crime. Essas são as palavras do Poirot, né? Deixa eu falar isso. Let me tell you this. Deixa eu te contar isso. Deixa eu contar a vocês isto, meus amigos. Para investigar um crime, se ele está investigando um crime, eu consigo perceber aí muito mais que ele é, por exemplo, um investigador ou um detetive do que um psiquiatra. De acordo com o texto, os inocentes sempre dizem o que se quer saber. Será que isso é verdadeiro de acordo com o texto? De acordo com o texto, os inocentes, as pessoas inocentes, sempre dizem o que se quer saber. Vamos procurar no texto uma dica disso. Let the guilty party or parties talk. Let the guilty party or parties talk. Guilty party. Vocês se identificam guilty? Não? Então vamos adiante. Always in the end. They'll tell you what you want to know. A segunda parte está mais decifrável, está mais interpretável, mais fácil de se entender. Sempre, no final, always in the end, they tell you. Eles dizem what you want to know, o que você quer saber. Bom, já temos uma parte verdadeira, sempre dizem o que se quer saber. E no início, você consegue identificar alguma coisa que pareça com inocentes? Você consegue ali enxergar? Não, não é verdade? Tem nada ali que pareça com inocentes. Então, nesse caso, mesmo que você não conheça alguma palavra, talvez fosse melhor você dizer que não, essa alternativa não é uma boa alternativa. Embora exista categoricamente aí uma justificativa, que é a palavra guilty. Enquanto eu estava falando aqui com vocês, vocês estavam olhando no dicionário, já descobriram o que é? Perfeito, guilty é culpado ou culpados. Party aí não quer dizer festa, hein? Party aí simplesmente quer dizer grupo de pessoas. Então, deixe o grupo ou as pessoas culpadas ou os grupos de pessoas culpadas falar. Deixe-os falar. E no final eles sempre dirão o que se quer saber. Então, uma outra forma de você resolver as questões é, bom, eu conheço essa palavra, inocentes. Dentro do texto, será que há alguma coisa que pareça com isso? Se você não identifica, bom, você pode optar por escolher que aquela alternativa não é correta. Inocente não tem nada parecido, não consigo identificar. É uma maneira de se resolver. Às vezes você dá um tiro no escuro e infelizmente erra, mas na hora da emergência, bom, alguma coisa precisa ser feita, não é mesmo? E sempre dentro de uma lógica. Com o texto, por isso que eu falo, você não pode separar a parte do todo. Seguindo a ideia completa do texto, você consegue chegar o mais próximo possível do que seria correto. All right? Let's see one more example. Segundo o texto, havia 3 pessoas à esquerda de Poirot. Bom, segundo o texto, havia 3. Todo mundo lembra como é que fala 3 em inglês, não é? 3. E esquerda? Left. Vá para o texto procurando isso. Lá você vai achar. Poirot cast
A quick glance at the little group of 3 people on his right. 3 pessoas à direita, à sua direita. Então, se ele está falando na alternativa de 3 pessoas à esquerda, não é verdadeiro. Não seria uma boa alternativa para ser escolhida. O texto diz que os amigos de Poirot investigarão um crime. Os amigos. Vocês lembram da palavra amigos, não é isso? Friends. Investigar, investigate. Crime, crime. Vá para o texto procurando estas palavras. Lá, nós acharemos o seguinte fragmento. Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary, etc. Já tenho aí a resposta. Deixa eu contar uma coisa, meus amigos. To investigate a crime, para investigar um crime. Então, esse to que está aí não é futuro, é diferente daquele futuro que nós vimos na aula passada, uma frase diferente, que é aquela coisa de verbo to be mais o to mais o outro que pode significar futuro. My friends, por exemplo, are to investigate, mas eu tenho aí my friends, vírgula, é uma próxima frase, é uma próxima oração. Então, my friends não é o sujeito da frase seguinte, isso está separado. Então, ele simplesmente está dizendo, deixa eu contar uma coisa, meus amigos, para investigar um crime, etc, etc. Então, uma alternativa que não seria muito boa, porque não está dizendo que os amigos investigarão um crime. Perceberam que para resolver, então, alternativas, para eu decidir o que é verdadeiro e o que é falso, eu vou poder lançar mão de um entendimento geral do texto sobre o que é, para eu começar a atribuir algum sentido e ter uma lógica no meu pensamento. 2. As construções também nos ajudam. 3. O vocabulário, palavras cognatas ou não cognatas, aquelas familiares. É isso aí. Pouco a pouco, nós vamos conseguir. Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. So, try hard, study hard. See you. Bye-bye. Hello, everyone. Can you